Monster, queria a opinião do tiozão sobre a diferença prática no uso de cipionato, enantato e dura. Nas antigas, Testex dava um resultado absurdo. Hoje, a Depo de Farma parece mais fraco que nas antigas. Queria sua visão sobre. Adson Vou falar Pereira. então baseado em mim, porque fica mais fácil falar. Me dou muito bem com o Durateston, muito bem com o enantato. E não sinto nada com o cipionato, Deposteron. Então, assim, é a velha história, receptor. O tamanho do seu receptor, o tamanho da fechadura, varia de indivíduo para indivíduo. Então, o tamanho da molécula do ester, ela também tem tamanhos diferentes. A melhor molécula que vai entrar na sua fechadura é a sua testosterona, é a que você produz. Ah, mas testosterona é testosterona. É, mas isso é individual. Então, a sua fechadura foi feita para a sua chave. Os estéreis, por que não funciona para uma pessoa nada e para o outro funciona demais? Por causa disso, da receptividade daquele ester no receptor, para aquele indivíduo. Então, eu tenho um bom efeito com o Dianabol. Eu tenho um amigo meu que até Dianabol búlgaro eu consegui, original para ele tomar, o Bionabol na época, para a gente ver se funcionava nele. Não funcionava. Era zero o efeito de Dianabol no meu amigo. E para mim, eu sempre me dei muito bem com o Dianabol. Mas por que isso? Por causa de receptor. Uhum. O meu receptor é bom para aquela droga e para o outro não. Então, a primeira coisa é a individualidade de cada um em relação à droga. Agora, os 3 esteroides são sensacionais. As 3 testosteronas são ótimas. Todo mundo tem que, se vai ser usuário de esteroides, na minha opinião, tem que experimentar os 3 e ver qual dos 3 tem uma melhor resposta. Se eu quero uma resposta rápida, enantato e propionato. Uma resposta rápida. Se eu quero uma resposta prolongada, Durateston. Cipionato não entra nos meus ciclos mais, porque experimentei e não tive... E outro detalhe, eu cheguei a usar o cipionato sozinho, ele, para ver se era um problema de combinação. Quando você combina, os esteroides competem pelo receptor. Por isso, sabe por que Deca Only está na moda agora? Porque descobriu-se, né, que a Deca ela perde a corrida pelo receptor como qualquer outra droga. Por isso que quando toma ela sozinha, ela tem um efeito melhor. Se você tomar ela com uma testosterona, a testosterona age mais rápido do que ela fica em segundo plano. Então o efeito dela é muito maior. 2 atletas que só usaram Deca a vida inteira. Lee Haney e Robbie Robinson. Olha o físico do Robbie Robinson era maravilhoso. 8 vezes Mr. Olympia. 8 vezes Mr. Olympia. Nunca usaram outro esteroide a não ser a Deca. E pouca quantidade. O Lee Haney nunca passou de 200 miligramas por semana. Isso, Fernandinho é o café da manhã dele. Você entendeu? Aí você fala assim... Pré-treino. Vem os contras da Nicarágua, né? Os contras do que eu tô falando, e vão falar um monte. Deca Dick. Não, porque esse cara tá falando besteira. Amigão, quem nasceu pra ser lagartixa nunca vai ser jacaré, velho. Azar, aceita que dói menos. Você tem éster favorito? Ou... Enantato. Ah. Enantato é... Enantato, na minha opinião. A Durateston, acho que ela cria uma oscilação muito... Por ter 4 ésteres, desde o propionato até o decanoato, né? Que a meia-vida chega a 21 dias, mais ou menos, decanoato, até mais. Eu sinto uma oscilação muito grande. Eu não gosto disso. Eu vejo que me dá ginecomastia muito fácil. Uhum. Agora, aromatiza mais fácil também. Agora, por exemplo, o enantato é mais controlado. E, por exemplo, pra mim, Deca eu já testei sozinha também e não me dei bem. Me deu Quanto você usou de Deca? Foi 200 miligramas por semana. Eu só senti mesmo um efeito bom 1 grama por semana. Então, mas em 200 miligramas na semana, você acredita que eu já aromatizei? Deca? Uhum. É mesmo? Uhum. Tá vendo? Por isso que eu falo. Eu Individual. não duvido do que ele tá falando. Individual. Tem cara que vai falar que ele tá falando besteira. Então, não duvido. Então, porque eu pensei assim, eu poderia... Ou a Deca não era Deca. Isso, eu pensei nisso. Sim. Ou a Deca não era Só Deca. que aconteceu, uma época eu peguei de farmácia também e eu falei, vou tomar 50 miligramas na semana. No Michael. Me deu. E tudo bem que eu tava misturando com o enantato. Tá. Mas tava... Microfone. Fala no microfone. Ah, sim, mas tava regulado. Mas então, é aí que tá. No passado, o melhor ciclo de Deca era com Durateston. Pô, era o arroz com ciclo, feijão. era arroz com feijão pra crescer, ficar grande, É o forte, Dedê. pra treinar pesado, não ter dor articular, era
o ciclo da maravilha. Até Base. hoje falo assim, ciclo foda básico, Durateston e Deca. Não tem como errar. Amém. 90% Ô, vai Fernando, se e dar qual, que bem. é qual é a sua testosterona favorita? Né? Ah, não sei, Todas. Na dúvida eu vou Toma lá. todas. E outra, Faz o Durateston, blend. Durateston vai manter a Não, libido é lá a em dura, cima. A dura? A dura? A dura, Né? porra. Então, tipo, Então, Vitor, um argumento que muitos faziam é que antigamente se fazia a Deca Only porque eles não tinham anti-aromatase, não conseguiam controlar, e aí pra ficar um tempo sem a testo, jogavam só a Deca. isso, era década pra Essa- recuperar. Falavam que esse era o argumento. Uhum. Mas aí também falam do Deca Dick, né? Que eles falam que é o colateral de... Para algumas pessoas, mas então, os mas malucos a que- quantidade. Se eu tomar só 200 miligramas de Deca na semana, só ela, Deca Dick fudeu mesmo. Agora, com 1 grama que eu tomei, vai sair da frente, cara. Aí ficou ao contrário. Eu nunca imaginei que ia ficar com esse efeito contrário. Porque geralmente tomava a Deca de farmácia, primeira semana a libido ia lá no topo, você ficava, você até passava mal de tão alto que ficava. Depois ela começava a cair, 4 semanas depois você tava meia Sério? boca. Meia boca. Meia boca. Tava uma bosta. E o Mas com 1 grama por semana. e o Deca base, usando a Deca como base do ciclo e jogando um pouco de testo, um pouco de outra Então, droga. aí é aquela coisa. O que você acha? Eu gosto. Eu gosto. Entendeu? Porque você tem a testosterona fazendo o papel dela, né? Androgênico forte. Uhum. E a Deca, ela é 60% androgênica e 40% anabólica. Então, você tem uma sinergia boa, né, entre as duas. E as duas são de ação prolongada. Então, assim, é um ciclo para 8 semanas. Um ciclo para você ficar... Não precisa exagerar na dose, porque elas se somam. Na terceira semana, você está tendo efeito dos dois. Eu confundi com 8 anos, puta, por isso. Então, tipo assim, depois de um mês usando, você sente um ganho muito bom. E depois você pode continuar. Eu já vi ciclo de 3 meses. Experimentei. Mas da 8ª até a 12ª semana, não tive diferença nenhuma. Nem sobe peso, nem força, nem mais nada. Então, 8 semanas eu sinto que sobe, tem aquele pico, depois estabiliza e vai até o final. E depois você pode parar 1 mês sem usar nada, porque você ainda está sob efeito das duas. Então dá para descansar. Ô, tiozão, a Deca ela fica até 1 ano e meio no corpo, né? 1 ano e Se 8 for pra meses. doping. 1 ano e 8 meses. Caralho. Sim. Nossa. É assim que a maioria dos bodybuilders eram pegos no Mundial. Era com Deca. Mas Nos você outros acha, foi preso com a você Deca. acha que até depois de 1 ano, mesmo uma pessoa sem usar, ainda ela vai ter esse efeito da Deca? Não, o positivo não tem mais, né? Certo. É porque quando Esse se passa rastro pelo não- fígado, vamos pensar assim, ó, para ficar fácil entender. Aqui está a molécula dela, vai lá no receptor. Saiu do receptor e vai para o fígado, ela vai ganhar um risquinho. Aí ela já, com esse risquinho, ela já é diferente do que ela era antes. Entendi. Aí ela é circulante. Ela não vai desligar mais no receptor, ela foi modificada. Aí ela vai circular até o fígado conseguir metabolizar 100% e jogar fora. Esse é o maior problema do esteroide. É o lixo que fica. Durateston 6 meses. Deca 1 ano e 8 meses. Boldenona também, muito tempo. Né? Boldenona também. Então, as drogas de efeito rápido também ficam menos tempo. Mais ou menos assim, para Mas falar o- grosso Pô, o modo. efeito colateral é maior, O né? estrol sai logo. O estrol sai logo, Mais limpa logo. superchat aí, mais 30 dias já superchat. tá limpo. 30 dias, quando parou, já tá limpo. Tem Que é o que todo mundo fazia para ir pro doping, né? 30 dias antes parava. Ele mandou 2 superchats